isso, então, colocando você, o Johnny e o seu pai, então, basicamente, vocês três criaram essa cultura de fomentar a questão própria de estilo de vida, exercício, e isso acaba premiando para a equipe. Isso acaba premiando para a equipe. E hoje em dia a gente colocou também redes sociais. A rede social também pontua para as nossas meritocracias, para os prêmios. A presença digital, assim. Então, pessoas que repostam. Assim, o básico é comentar, compartilhar, curtir, etc. Isso é o básico. Mas é uma pessoa que reposta, já é um ponto maior. Uma pessoa que começa a ser presente na rede social mesmo, falar sobre o que faz. Porque nós temos diversos tipos de funções dentro da empresa. Então, um advogado que tem, né, o nosso departamento jurídico, se ele falar sobre as coisas sobre os casos que ele está tratando, etc., na rede social, e marca o Serac, e marca a gente reposta, isso reverbera. Então, por que não dar incentivos para que eles reverberem a marca? E isso faz tanto o employer branding, né, para outras pessoas quererem trabalhar com a gente, quanto um amigo dele que possa ser empresário vai ver a empresa e falar, que bacana. Então, também já entrou na nossa cultura a presença digital para os colaboradores, também faz parte. Isso é um contrassenso na visão de muitos empresários contábeis que se preocupam com o grau de exposição dos seus colaboradores no sentido de perder eles. E empresas como a Serac, empresas como a própria Taxo, incentiva algo que é o contrário do pensamento desses profissionais, desses empresários no caso, né? Mas esse pensamento é bem arcaico, né? Total, é por isso que eu provoquei isso, né? É muito arcaico. E assim, antigamente, meu pai, o Johnny, a gente tinha vamos postar que estamos viajando, mas o funcionário vai pensar que a gente está gastando dinheiro, sei lá o quê. Antigamente era assim, não vai expor a vida social e tal. Não, vamos, vai. Começa. Aí viu que não tinha nada demais, e aí vai indo. Então, hoje em dia, é muito melhor. A gente prefere inspirar a pessoa a chegar lá. Então, a gente está no Caribe, ela pode não conseguir o Caribe ainda, mas ela consegue o Nordeste. Às vezes o Nordeste está até mais caro que o Caribe, né? Mas ela consegue o Nordeste. No final de ano nós desistimos de ir pro Nordeste porque não estava valendo. Não estava valendo nada a pena. Vamos pro Caribe que tá melhor. Então, mas ela se inspira e aí ela vai e fala assim, cara, como que eu não fiz isso antes e tal. Então a gente, hoje em dia, prefere inspirar do que se atrair coisa ruim, bate e volta e tá tudo certo e vai existir sempre. Então, as críticas vão sempre existir. Então, a gente prefere sempre pensar no bom. E o bom é inspirar que a pessoa chegue lá e torcer. A gente comenta na foto dos funcionários, a gente fomenta isso para que a pessoa fique feliz e esteja na mesma vibe que a gente. Então, cada conquista é sempre valorizada ali dentro. E você sempre foi, assim, desenrolada para se expor, para falar, para publicar as coisas? Ou você já teve um momento que você foi mais tímida, teve que vencer algum desafio em relação a isso? Não fui tímida, nem na infância. Isso é seu? A gente tem a minha mãe colocou eu e o Johnny para fazer propaganda comercial quando a gente era criança. Ele sempre foi meio ator, né? Ele já tem um estilo já ator, né? Exato. O Johnny, ele é mais extrovertido que eu. Eu sou ainda um pouco mais... Principalmente, assim, pra falar de sentimento, essas coisas, sou capricorniana, assim. Sim. Então, eu sou mais fria. Mas de ser tímida, não. O Johnny é o quê? O Johnny é virgem. Virgem. Mas ele sempre foi mais desenrolado. Eu sou desenrolada, mas eu sou um pouco mais reservada em termos de tal. Mas quem começou na rede social, postando e tal, fui eu. Eu tinha, o meu @, era CM Viagens. O meu Instagram. Por isso que eu falo bastante de viagem. Pois que tá no seu Instagram, né? Porque... e por isso que eu falo bom dia CMs, porque os meus seguidores são os CMs. Desde a época do CM Viagens. Então, foi uma época que eu fiquei bastante nos Estados Unidos, porque a gente abriu um mercado lá. Então, e aí eu pretendia com os meus filhos mudar para lá. A gente abriu até o mercado, mas não justificou a minha ida para lá.
E aí eu dei muita dica de Orlando. Meu happy hour era na Disney. Então, eu tava sozinha. Então, eu tive a rede social e era na época que abriu os stories e tal. Então, por isso que eu ainda tenho bastante coisa de viagens no meu Instagram, porque eu tenho um público desde essa época relacionado a viagens. Você morou um tempo lá em Orlando? Na verdade, eu fiquei indo e vindo. Eu fiquei, de um ano, eu fiquei 4 meses lá. Então, eu ia e vinha. Então, fiz esse storytelling aí de, tô indo, vou E o ficar 40 mercado dias. depois... O que? O mercado que vocês abriram lá Era permanecendo? de investimento imobiliário. A gente ia levar investimentos de clientes daqui para lá para construir casas. Entendi. Hoje em dia a gente constrói, mas aí é investimento próprio Entendi. mesmo. Não abrimos esse serviço. Pô. Então, e aí ficou CM Viagens por um bom tempo. Até que eu vi que muita gente achava que eu era agência de viagens. E eu não era uma agência, eu era só uma blogueira de viagens. E aí eu mudei para Sou Carla Martins, que o Serac tá Sou Serac. E aí nessa época o Johnny já tinha o Instagram dele aberto, o Instagram dele foi fechado por um bom tempo. E aí a gente foi fomentando. Ele teve o Instagram fechado já? Ele teve no começo, assim. No começo ele teve. Mas aí, quando ele abriu, aí ele começou a fomentar. Quando foi o momento, assim, que vocês perceberam que a rede social ela poderia potencializar os resultados, tanto pessoal, profissional, quanto da própria Serac? Faz tempo isso? Putz, eu não sei o momento, mas foi ali na pandemia, eu acho. Acho que a pandemia começou a trabalhar forte. Foram duas coisas que a gente trabalhou forte nesses últimos anos. Rede social e networking qualificado. Grupos de mastermind, grupos de empresários, enfim. Porque a contabilidade é muito one-on-one, né? Uhum. E muita indicação. Então, a rede social dá visibilidade, dá autoridade, mas é na indicação e nos networkings que a gente faz negócio mesmo, né? Então, quando você fala network qualificado, explica pra galera entender. Porque a galera entende network muitas vezes ali, troca de cartão. Tem gente que ainda tá pensando na troca de cartão, né? Não é... por exemplo, no começo a gente entrou naquelas feiras enormes. Certo. De troca de cartão. Tá aqui, será que contabilidade? Isso aí não vira nada. Ninguém vai contratar uma contabilidade numa feira. Não sei se você tem alguma experiência em relação a isso. Só com stand, né? Mas stand de feira... De feira de negócios grandona, assim, de várias... O evento como o Fire, o evento como o Afiliados Brasil, a gente tem stand, mas é um público qualificado que tem fit total com a nossa solução. Aí vira. Pelo menos assim, pra gente não virou o investimento E investimento, e não só em dinheiro, é o da equipe lá, total. Comercial, o tempo que você gasta com tudo aquilo. Então, a gente não viu sentido, né? E aí a gente viu que é mais caro participar de grupos de empresários grandes, empresários de nome, pessoas que se indicam, uma comunidade que se indica, acho que é bacana, que vira o ROI é melhor. Então, com isso, a gente consegue fomentar bastante. E hoje muitos desses masterminds são empresários do mercado digital. Vocês têm a conta do próprio Thiago Nigro, né? Que, desde lá de trás, né? Quando o Thiago ainda estava numa fase inicial. O Thiago, fui eu que conheci o Thiago. Foi a primeira vez. Eu fui fazer um curso de um dia. E acho que ele foi convidado para fazer o curso, mas ele fez. E aí eu sentei do lado dele. Eu já tinha ouvido falar, mas assim, bem por cima. Virei e falei, oi, eu sou a Carla, e você é quem? Eu sou o Thiago Nigro. Legal, o que você faz? Eu tenho um canal no YouTube, Primo Rico. Legal, que bom. E você fez aquela cara de que, é você, mas na verdade não sabia quem era. Não, né? Não sabia muito. Ele tinha acho que 900 mil seguidores naquela época. Já tinha muito Ele já era grande, mas não quanto ele é hoje. E aí, aí foi evoluindo, demorou um tempo para ele virar cliente nosso, porque ele era dentro da XP, então ele era só ele, enfim. E aí, quando ele começou a crescer, que ele pegou a contabilidade com a gente, e aí a gente segue até hoje. Aí a gente estruturou todo o grupo Primo. Total, né? Que ficou uma coisa gigantesca. E aí o digital vai indo, né? O digital é um nicho, e aí o nicho vai falando um pro outro, e aí a gente conquistou. E aí vocês começaram a investir muito também nesse tipo de perfil de cliente, né?
Sim. Que é através do network qualificado que você disse, que é através de masterminds, eventos mais fechados e tudo mais, né? Eu acho que a virada de chave da pergunta que você fez, a virada de chave pra gente investir no digital é quando a gente começou a ter um bom nicho de clientes do digital. Então, o Thiago Nigo, que puxou o Grupo Primo todo, o Joel, os Perines, o Yeser, o Breno Perrucho, e aí a gente viu que, sim, a gente precisa estar inovando também nesse mercado, porque as pessoas, o digital vai procurar no digital, se pelo menos é alguém. Então, aí acho que foi isso que despertou. Se teve uma virada de chave, foi essa, né?